Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse dia dedicado à festa de Nossa Senhora que faz a sua visitação a Santa Isabel, encerrando também todo o mês de maio ela dedicado à Santíssima Virgem, nós queremos pedir que pelas mãos dela o céu se abra para nós. Gostaria de pregar para vocês sobre a abertura do céu, a abertura do coração de Deus a uma alma, a uma pessoa, a um fiel que confia e espera nele. Como a confiança, como a virtude da fé e a virtude também teologal da esperança nos abre para Deus, para a dimensão espiritual. Eu queria mostrar tudo isso, um exemplo tão bonito que a palavra de Deus nos traz, que, como dizia o nosso Papa Bento XVI, de saudosa memória, esse exemplo do Antigo Testamento é para nós cristãos um modelo de como devemos também nós termos essa mesma atitude de fé, de confiança. Por isso eu queria que vocês abrissem a Sagrada Escritura no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, logo depois do livro de Ruth, está aí primeiro livro de Samuel. Nós vamos meditar sobre a ação de Deus e a resposta tão maravilhosa de Ana, uma mulher estéril, uma mulher humilhada, uma mulher que fez da provação, da humilhação, do sofrimento, um grande motivo de se encontrar com Deus, de experimentar a bondade, o poder e a misericórdia do Senhor. Leamos juntos. Havia em Ramat Sofim um homem das montanhas de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Suf, o Eiramita. Tinha ele 2 mulheres, uma chamada Ana e a outra Fenena. Esta última tinha filhos, ou seja, Fenena tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontrava os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Elcana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival a afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Damos uma pequena parada e vamos entender um pouquinho então a situação de Ana, que no fundo, meus irmãos, se parece com a de cada um de nós. Às vezes
as circunstâncias são outras, mas, como falava tão bem aqui antes de mim, nosso querido Márcio Mendes, a vida é cheia de tempestades e tribulações, o sofrimento é para todos, seja interno, seja externo, seja causado pelos próprios erros ou pelos erros dos outros, seja consequência das catástrofes, seja consequência às vezes até de uma permissão de Deus em vista de um bem maior. Então todos nós estamos sujeitos a sofrimentos. No caso de Ana, esse sofrimento era a esterilidade. Se nos dias de hoje, depois de uns 3.000 anos depois dessa história aqui de Ana, nós ainda vemos tantas mulheres, tantos casais sofrerem porque não têm filho. Quem conhece alguém que já sofreu ou sofre porque não consegue ter filhos? Isso é um problema bem presente. Talvez até alguns aqui estão pedindo essa graça ao Senhor. Imagine o que era isso há 3.000 anos atrás, onde a mulher tinha muito valor por ser mãe, e mãe de numerosos filhos, e de preferência também filhos homens. Então Ana sofria, e o seu sofrimento era aumentado pelas circunstâncias em que ela vivia. Naquele tempo Deus tolerava a bigamia, mas como vai dizer Jesus nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, foi por causa da dureza do coração dos homens que Deus tolerou o divórcio, em alguns momentos a bigamia, não é? Mas esse não foi o projeto original de Deus. Nosso Senhor Jesus nos revelou esse projeto quando Ele diz: desde o começo, Deus fez quem? Um homem, Adão, e uma mulher, Eva, e os uniu. E foi Deus quem criou o matrimônio, o casamento. E foi Jesus que o elevou à dignidade de sacramento, de um dos 7 sacramentos, mostrando que o ideal de Deus para a vida humana é o matrimônio de um homem e de uma mulher, abençoados pelo Senhor. E assim foi até que aconteceu o pecado original. Quando aconteceu o pecado original, o pecado foi corrompendo as nossas relações, foi corrompendo o projeto de Deus, e nós chegamos então a tantos desvios. E ainda hoje é assim, meus irmãos, quando a gente sai do projeto de Deus, da vontade de Deus, querendo criar uma história diferente da que Deus tem para nós, querendo sermos mais do que Deus, a gente nunca é feliz, a gente nunca acerta, e a gente se torna então motivo de muita confusão, de muita provação. Assim, além de ser estéril, Ana tinha que suportar a sua rival, a outra mulher do seu marido, Fenena, que tinha filhos e que não era uma mulher agradecida a Deus, mas representa todas as pessoas orgulhosas, vaidosas, que se sentem melhor do que as outras, que se sentem muito especiais e seguras, e fazem disso um motivo para infernizar a vida das outras pessoas, especialmente de quem ela tem como rival. Assim, Fenena maltratava Ana, lembrava a Ana todas as horas do seu grande sofrimento, de que ela tinha sido feita por Deus uma mulher estéril. Mas Frei não leu aqui que realmente foi Deus que a fez estéril? Não. Se leu sim, mas isso significa que toda a maldade do mundo não é culpa de Deus. Deus permite o mal, porque sem a permissão de Deus,
nada acontece na terra, mas nem tudo que Deus permite é a sua santa vontade. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Você ama os seus filhos? Sim ou não? Você quer o bem dos seus filhos? Tudo que acontece nos seus filhos é da sua vontade? Você muitas vezes queria que seus filhos agissem diferente, que acontecessem coisas diferentes na vida do seu filho, sim ou não? Mas muitas vezes você não pode escolher por ele. Muitas vezes ele vai ter que passar por aquilo. Deus também é o nosso Pai, meus irmãos. Nem tudo que Ele permite que aconteça conosco é porque Ele quer que seja assim. Jesus nos fala através do Diário de Santa Faustina. Alguém conhece aqui o Diário de Santa Faustina, da Divina Misericórdia? Eu queria que você, se não conhece, conhecesse e leia, medite. Peça sempre uma resposta a Deus. Depois da Bíblia, tenha sempre um grande carinho pelo Diário de Santa Faustina. Ali você vai ser uma escola de grande ensinamento, se você quer crescer espiritualmente. Jesus diz lá para ela: diga para os maiores pecadores que eles são as pessoas que têm mais direito à minha misericórdia, porque por eles eu sofri mais. E diga-lhes que eu só uso o castigo, o sofrimento em última análise. Primeiro eu falo com eles na consciência, depois eu falo com ele através de pessoas que eu envio, depois eu falo com ele nas circunstâncias da vida. Se eles não quiserem me ouvir, aí só aí que eu vou ter que permitir que algum mal aconteça na vida deles, mas sempre em vista de tirar um bem maior. Veja a misericórdia, veja a paciência de Deus. Então, Deus queria que Ana fosse estéril, sim ou não? Não. Deus queria dar filhos a Ana, sim. Mas Deus queria que Ana também entendesse que a vida dela não era só ter filhos e já estava tudo resolvido. Quantas vezes a gente pede tanto um filho a Deus, Deus dá o filho, depois a gente não sabe o que fazer com aquele filho. Quantas horas vai ser uma dor de cabeça. Mas quando a gente ama, a gente supera tudo, não é verdade? Por isso, meus queridos irmãos, se Deus permitiu que Ana passasse por aquela prova, por aquela humilhação, era Deus que estava empurrando Ana para a oração. Diga para o seu irmão: você está sofrendo, Deus está lhe empurrando para a oração. Esse sofrimento te obriga a você entender que sozinho você não vai dar conta. Você precisa de Deus. Primeira coisa, a gente tem que entender que as provas, as dificuldades, as provações nos empurram. É Deus dizendo assim: ou você vai para o bem ou você vai agora pelo mal. É a velha história, só tem dois caminhos para a gente chegar até Deus: ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente você acha que a gente vai mais pelo amor ou pela dor? Infelizmente é pela dor, porque a dor nos obriga. A gente tem que sair de nós. Ninguém aguenta viver uma vida dessa, um sofrimento, uma humilhação. O que é que Ana fazia quando ela era humilhada pela sua rival? Ela começava a chorar e não comia. Tenha muito cuidado quando você estiver com muito apetite ou quando você estiver sem nenhum apetite. Tenha bastante cuidado. Se há apetite demais, você já sabe o que dá, olha. Se há apetite de menos, você já sabe onde vai dar. O equilíbrio está no meio. E quando a gente não está bem espiritualmente, quando a gente não está com Deus, ou quando a gente está atravessando sozinho, é uma prova. A gente procura sempre um subterfúgio. Por exemplo, tenham muito cuidado com o álcool. Homens e mulheres também.
principalmente depois dos 50 anos, meus irmãos, não é brincadeira. Vá, às vezes até por curiosidade, num grupo de AA, de alcoólicos anônimos, e você vai ver o que é o sofrimento. É bom você escutar alguma história, você saber onde é que o álcool pode te levar. Tem tanta gente que faz tanta defesa do álcool, da bebida alcoólica. Tem tanta gente hoje que não vai mais numa festa se não tiver bebida alcoólica. A nossa comunidade Mel de Deus, lá em Lusiânia, nós já sofremos muito, porque no começo Deus mandou muitas pessoas que tinham muito problema com o álcool, e muitos inclusive que a partir do álcool fizeram a experiência das drogas, cocaína por exemplo. Geralmente a pessoa que usa cocaína, antes da cocaína é o álcool. E essas pessoas então começam, tal como você toma um cafezinho, já quer acender um cigarro. Quem fuma também às vezes tem essa dupla. Você acende, você bebe um gole de álcool, já vai para a pornografia ou para a droga, sentir alguma coisa mais forte. E isso se torna muitas vezes um vício. E poucos voltam de lá, poucos conseguem deixar esse vício. É um sofrimento muito, muito grande. Por isso, tenha cuidado com seus subterfúgios. Tenha cuidado com o que você está fazendo para tentar vencer esse problema. Você não vai vencer assim, se isolando, não quer ver ninguém, não quer sair, não quer mais rezar, não quer mais fazer uma caminhada, você não quer mais conhecer alguém, fazer alguma coisa em prol do outro. Tenha cuidado, você vai se isolando, você vai se fechando. Deus está permitindo esse sofrimento na sua vida, para fazer você sair de si mesmo, para você procurar ajuda no outro com O maiúsculo, no outro que é Ele, que é o seu Pai, seu Deus, o amor da sua vida, é aquele que vai dar sentido à sua existência. Com medo de nos perder para sempre, Deus então faz com que a gente passe pela experiência das perdas, dos amores, das seguranças desta vida. Faz com que muitos nossos sonhos às vezes caiam por terra, para que a gente possa reaprender a sonhar os sonhos dele, o plano dele na nossa vida. Então, o que fazer? Rezar e começar a escutar a voz de Deus. Por exemplo, a voz de Deus se manifestava para Ana na voz do seu esposo, que lhe dizia, quando ela se sentia humilhada, começava a chorar, não comia. Versículo 8 diz assim: seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Você não tem filhos, mas tem um marido tão maravilhoso. Ana tinha um esposo tão maravilhoso, que valia por 10 filhos. A gente não vê nada disso, e não acredita nada disso. Nosso sonho caiu por terra, a gente não percebe tantas coisas bonitas. Você perdeu um filho, é uma dor tão grande que não tem nem nome. Se sinta profundamente compreendido. Mas você não perdeu o seu filho, você entregou às mãos de Deus. Ele está nas mãos de Deus, está mais seguro do que se estivesse aqui nesse mundo. Confie nisso. Mas você tem outros filhos que precisam de você. Você não pode desistir da vida. Você tem outras pessoas que precisam tanto de você. A vida continua, sua missão continua. Sei que é difícil você ouvir isso, mas entenda.
Deus está contigo. Tantas coisas bonitas Deus fez, continua fazendo. Não diz que apenas o problema seja o centro da sua vida. Olha em volta de ti, tanta coisa bonita. Tem sofrimento? Tem. Isso é real, o que você está vivendo é real. Mas tem tanta coisa linda. Eu me lembro muito daquela cena de Madalena, depois que Jesus morreu, que ela fica ali no sepulcro, ela fica chorando. Aparece um anjo, como Deus manda esse anjo, mandou o esposo falar para a mulher: eu valho para você mais que 10 filhos, minha filha. Eu estou aqui, eu dou uma porção dupla, enquanto a sua rival que tem filhos, eu só dou uma porção para ela, mas para você, eu dou uma porção dupla. Eu te amo tanto, você não está percebendo que eu estou com você. Você diz: cadê Deus? Cadê Deus? Porque Deus me ama, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. E você está esquecendo tanta coisa linda. Olha essa pessoa que está do seu lado em todos os momentos da sua vida, e você não tem agradecido a Deus por ele, por ela. Olha tanta coisa bonita que já aconteceu. Onde eu e você estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus? Não seja ingrato. Não reduza a sua vida apenas a essa perda, a esse problema, a esse período que você está vivendo difícil. É toda uma vida, é toda uma história. Desde o ventre da sua mãe o Senhor te conhecia, o Senhor te amou, o Senhor tem cuidado de ti. Quantas vezes Ele te livrou da morte, quantas vezes, mesmo pecando, o Senhor não nos abandonou. O Senhor cuidou de mim e de ti. Diga: obrigado, Senhor. Eu reconheço o teu amor, a tua paciência, Senhor. E obrigado até por essa dor, porque ela só me leva para mais perto de ti. O inimigo quis usar essa dor para que eu ofendesse a Deus. Não sei se você percebeu esse detalhe. Olha o que Fenena diz. Na realidade nem é Fenena, é o próprio inimigo, não é? Veja, versículo 6: sua rival afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. A murmurar contra quem? Ela fazia com que Ana quisesse murmurar contra quem? Contra o... No livro de Jó, desculpe que às vezes eu falo uma coisa e mudo para outra, mas vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim ou não? No livro de Jó, no primeiro capítulo, tem uma coisa muito interessante. Jó está muito feliz, ele faz tudo para agradar a Deus, mas Jó ainda não foi provado. E quem não foi provado pode cair num pecado muito grave, que o próprio Satanás, Lúcifer, caiu. É o pecado do orgulho. Sentir-se muito poderoso, muito bom, muito abençoado, e não querer depender de Deus, querer ser maior do que Deus, querer fazer o que quiser. E Deus tem muito medo de perder a gente, como ele perdeu Lúcifer. Então, o que é que Satanás diz para Deus? Quando Deus diz: olhe meu servo Jó, como ele é justo, fiel, como ele anda nos meus caminhos. Aí o demônio, que só vem para acusar, matar e roubar e destruir, ele diz assim para Deus: mas o Senhor também blindou a vida dele, murou a vida dele, o protege de todos os perigos, de todos os males. Deixe que eu entre na vida dele, e eu vou provar que ele vai blasfemar contra o Senhor. Em outras palavras, sabe qual é a grande vitória de Satanás? É quando eu, diante do sofrimento e da dor, começo a dizer: por que o Senhor fez isso comigo? Porque o Senhor levou meu filho e não levou o filho de um bandido aí que merece a morte, que faz tanto mal? Porque tanta pessoa vive no pecado fazendo mal e está tão feliz.
e eu que estou lutando para viver, fazer o que é certo, o Senhor me castiga, levando um filho meu, ou fazendo isso, permitindo que isso aconteça na minha vida. Essa é a grande vitória de Satanás. Quando eu começo a blasfemar contra Deus, me revoltar contra Deus. Vocês sabem que ele já conseguiu que muita gente de Deus se afastasse, tivesse ódio de Deus, da igreja, de tudo que é religioso, diante de uma perda, diante de um sofrimento. Sim ou não, meus irmãos? Isso é uma vitória para Satanás. E ele usa dessas pessoas para querer nos convencer que Deus é mau, que Deus é sádico, que Deus não quer a nossa felicidade. Por que Ele fez isso? Por que Ele permitiu isso? Ele tem poder, porque Ele não salvou o meu filho? Eu rezei tanto. Porque se seu filho ficasse aqui, talvez ele se perderia. Talvez você sofresse tanto. Eu já vi isso. Um dia, no enterro de um jovem, a mãe desconsolada, porque rezava para Deus salvar. E a única maneira que Deus teve de salvar foi permitindo que aquele menino morresse, antes de cometer um pecado e um erro tão grande que ele ia se comprometer a ele e a família. E eu disse isso para aquela mãe, eu senti que ela ficou estremecida. Quando eu saí do enterro, descendo as escadarias daquela capela funerária, fiz a encomendação, uma outra mãe disse: Frei, eu quero dizer para o senhor que é a maior verdade o que o senhor falou. Eu tenho 2 filhos, eles estão no crime, são assassinos de aluguel. Como eu queria que meus filhos tivessem morrido e não cometesse esses erros. Santa Rita de Cássia pediu a Deus que levasse os seus 2 filhos, a única família que restava dela, porque eles iam se tornar assassinos, e Deus permitiu. Mas Deus disse para ela, deu o sinal que eles estavam, o marido e os 2 filhos estavam no céu, e foi o que o confortou o coração de Santa Rita. Meus irmãos, existem tantos mistérios que a gente não entende, então tenha muita humildade, tenha cuidado para não blasfemar contra Deus. Levante as mãos e diga: Jesus, eu confio em vós. Apesar de não entender tantos mistérios, eu confio em vós. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Jesus, eu confio em vós. E foi isso que aconteceu com Ana. Ela deu voz, ela que sempre sofria, principalmente quando chegava na hora do sacrifício, ela daquela vez escutou a voz de Deus através do seu marido. Não valho eu para ti como 10 filhos. Versículo 9 começa assim: desta vez, está bonito, está entre aspas, quer dizer, desta vez é diferente. Levante a mão e diga: agora vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Hoje começa a minha libertação. Hoje começa o meu milagre. Em nome de Jesus. Desta vez é para valer. Obrigado, Senhor. Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Primeira coisa, voltou a se alimentar. Se levantou. Levante-se dessa prostração. Deus está falando com você. Primeira atitude, se levante. É bonito como Jesus sempre curava assim as pessoas que estavam no chão, paralisadas, não é? Estavam ali humilhadas, estavam ali caídas. Ele diz: levanta-te, toma a tua maca e vai para casa, e caminha. Levanta-te e anda. Esse levantar significa ressuscitar. Jesus não vai te levantar, Jesus está dando a ordem e a palavra dele tem poder, mas depende de você. Eu vou me levantar. E tem hora que a gente tem que dar um salto.
Eu tive um mestre de postulantado que ele dizia uma coisa: tem hora que você tem que ter aquele arrobo de loucura. Acordou, o celular tocou, o despertador, naquele tempo nem tinha celular, o despertador tocou, deu um salto, porque se você diz não, dá mais 5 minutos, mas depois, você vai perder o seu dia. Sim ou não, minha gente? Tem hora, é por isso que quem tem 2, 3, 4 filhos, não tem tempo para depressão, não tem agenda. Não dá para você estar sofrendo, você não tem esse tempo. Tem que trocar a criança, e quando estudam de manhã são pequenininhas, trocar um do outro, fazer o lanche, não tem tempo, arranja o que fazer. Por isso que muita gente que se aposenta, entra daqui a pouco numa depressão muito grande, porque viveu sempre com rotina, com a bitola, né? Isso é uma vida muito rotineira. Mas se o trem sair da linha, ele descarrilha, vira um desastre. Eu e você precisamos dessa rotina, precisamos dessa disciplina. Então, dá aquele salto, diga: eu vou me levantar e vou voltar para o meu Senhor. Em nome de Jesus, eu renuncio à preguiça, ao isolamento, à revolta, à falta de oração. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda procrastinação. Deixar para depois, não. Amém. Eu acho que nós precisamos muito ser devotos de Santo Expedito. Sabe a história de Santo Expedito? Santo Expedito, um santo muito especial. Ele era um soldado romano, não é? E sabia que tinha que se voltar para Deus, se converter. Mas o demônio aparecia para ele na forma de um corvo, aquele pássaro preto que gritava assim: cras, cras, cras. Cras em latim significa depois, depois, amanhã, depois. Aí, como é a imagem de Santo Expedito, o corvo está nos seus pés gritando cras, cras, depois, mas ele levanta a cruz de Cristo dizendo hodie ou odie, ou seja, hoje, agora. Levanta a mão e diga: agora, é hoje. Eu vou me levantar em nome de Jesus. Precisamos então dessa urgência, precisamos tomar essa atitude. Isso Deus não vai fazer por nós, Ele espera, é o mínimo que Ele espera. É como aquela parábola do filho pródigo. O pai está assim, sempre esperando o filho. Toda tarde ele ia, até um dia que ele viu o filho voltar, mas ele não foi lá buscar o filho. Sou eu e você que temos que voltar para Deus, porque fui eu e você que abandonamos o Senhor. Foi eu e você que deixamos a Deus, a igreja, a confissão, os sacramentos. Eu preciso voltar. Levante a mão e diga: eu quero voltar. Eu estou voltando, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas frio não tenho força? Tem força sim. Se não, eu sempre brinco com as pessoas. Eu vi o Padre Jonas nesse palco dizendo uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele dizendo que o exército brasileiro descobriu uma coisa, que quando a gente acha, que o nosso organismo acha que já está desfalecendo, ele junta 30% das suas forças ainda, e você fica com a sensação de morte. Eu não dou um passo mais, eu não aguento mais. Solte um boi brabo, que de repente você vai encontrar força onde não existia. São aqueles 30% que estão lá escondidos. Diga para o seu irmão: será que Deus vai ter que soltar o boi brabo na sua vida? Quer mais um boi brabo? Se você se levantar, o boi não vai aparecer. Vocês estão entendendo? Diga: chega de boi, Senhor, chega de boi brabo. Eu vou me levantar.
Então tomar essa atitude e depois de tomar essa atitude, comer, se alimentar direitinho, cuidar melhor da sua saúde. Deus ama isso. O que é que acontece? Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo. Ana, profundamente amargurada. Ana ainda não estava curada. Quem ainda precisa muito da cura, do milagre de Deus, levante a mão. Mas eu já tenho uma boa notícia para você. Você se levantou da sua casa, da sua realidade e veio para cá. E muita gente de você passou um grande perrengue, uma grande dificuldade para chegar aqui. Quem passou? Venceu muitas coisas. Então, diga para o seu irmão, parabéns. Você já se levantou e foi para o lugar certo, foi rezar, veio buscar o Senhor. Graças a Deus, Deus já está satisfeito com você. Mas agora começa o verdadeiro milagre. Quem quer esse milagre, diga, eu quero, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor está falando então comigo e com você. O que foi que Ana fez? Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. A oração e as lágrimas. Como Deus é amor e misericórdia. Por mais que você seja uma pessoa dura, difícil, enérgica, consiga ir com os outros, se você vê uma pessoa inocente, uma pessoa muito vulnerável, pessoa muito necessitada, chorando, aquilo toca o seu coração de alguma forma. Não é verdade, minha gente? Imagine o coração de Deus. Acho linda aquela canção, ninguém te ama como eu. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu sei bem o que tens sofrido, que tens chorado. Ainda que não me fales, ainda que você nem reze, mas Deus tem visto sua dor, seu sofrimento, como Ele também viu o seu esforço de estar aqui. Não é que eu quero lhe elogiar, por elogiar não. Que bom, tantos foram convidados, mas você foi o escolhido, se deixou escolher e veio. Aplauda isso, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigado também você que está em casa, podia fazer qualquer compromisso, mas resolveu ficar aí diante da televisão, diante do celular, diante desse computador, dessa tela, ou desse rádio, acompanhando esse acampamento. Deus seja louvado, Deus alcance a sua vida. Hoje seja como foi naquele dia, um dia de graças para Ana, seja um dia de graça para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Chorar copiosamente diante do Senhor. E ainda mais, ela fez um voto. O que é um voto? Uma promessa a Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Gente, aqui a gente vê a grandeza de um coração, a dignidade. Muitas vezes eu já vi isso. A pessoa quer muito um filho, um casal quer muito um filho, uma mulher quer muito ser mãe, mas ela precisa de purificar esse desejo. Por que eu quero ser mãe? Se Ana fosse apenas uma pessoa egoísta, porque ela queria ter filhos, para não mais ser humilhada pela sua rival, para dizer para ela: pare de me chamar de estéril. Olha aí, está vendo? Eu não sou pior do que você, eu sou igual ou melhor. Eu dei um filho homem, um filho especial para o meu marido.
Ana não estava tanto preocupada só com a sua reputação, com o que os outros iam pensar. Por que é que essa pessoa tão da igreja de Deus não deu um filho para ela? Nossa comunidade Mel de Deus, nós temos um casal, e eu dou esse testemunho porque eles já deram publicamente várias vezes, que é um casal que é uma bênção de Deus para nós, Débora e Silvinho. E lá nós amamos rezar para que os casais tenham filhos, e tenham filhos numerosos de acordo com a vontade de Deus, possam criá-los com a paternidade e maternidade responsável, como nos ensina a Santa Mãe e a Igreja. Então, eles dois casaram-se e se amam demais, um casal maravilhoso, está à frente da comunidade, e nós rezando por ele, rezando para Deus dar filhos. E conseguimos vários milagres assim, de gestações que humanamente eram impossíveis, mas com eles nós rezamos. Eles fizeram agora 15 anos de casado, e há 2 anos atrás ela teve que tirar o ovário, fazer aquela operação como de histerectomia. Ela tinha muito problema de endometriose. A gente rezou pedindo a cura, e não tiveram filhos. Mas eles se revoltaram contra o Senhor? Não. Eles entenderam que Deus queria não dar filhos biológicos, mas dar filhos espirituais. Eles são os pais, são os pais da comunidade de vida. Todos da comunidade, até mais velhos do que eles, são filhos dele. Eles cuidam daqueles jovens, daqueles adultos com tanto carinho, com tanto amor, como se fossem seus filhos. Hoje eles são tão generosos, tão felizes e tão curados. Entenderam o propósito de Deus. Gente, como é lindo quando a gente entende o propósito de Deus. Nem sempre a cura, o milagre vai ser aquilo que eu acho que eu preciso. O milagre vai ser sempre melhor, muito maior, muito mais grandioso. Nós precisamos então purificar o nosso coração. Qual foi a forma de Ana purificar o seu coração? Fazendo um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, um filho varão, eu o consagrarei a Ti, ele servirá ao Senhor. Será um sacerdote, será um consagrado a Deus. Você que tem um filho só, filho único, imagine se esse rapaz quiser ser um sacerdote. Você ficaria feliz? Quem quer muitos sacerdotes aqui na igreja de Deus? Você já pensou que quer se procurar uma missa e não ter padre para celebrar? Quem quer sempre ter um padre para confessar, para visitar você no hospital quando você estiver com o som dos enfermos, né, você recebendo, precisando de receber, não é? Mas e se for da sua casa, da sua família, você vai ficar feliz? Se for o filho que você sonhou que vai cuidar de você na velhice, que vai... E se de repente Deus tem outro plano para ele? O filho não é seu, não é uma coisa. Por isso essa loucura também, uma das causas de querer ter um boneco como um filho, é porque você faz com ele o que você quiser. Mas filho, você não pode fazer com ele o que você quiser. Você não pode programá-lo. Ou então, não estou nada contra os animais. Deus o livre, quem faz, cada um faz o que quer. Mas você com um cachorrinho, um gatinho, você faz o que você quiser dele. Filho não é assim. Você cria e tem que consagrar a Deus, e ele vai ter a liberdade, e ele vai fazer as escolhas dele. Você não vai poder obrigá-lo a amar, a cuidar de você, a ser o que você quer. Ele é uma pessoa humana, ele é de Deus, ele foi emprestado para você, ele não é seu, você não pagou por ele, mesmo que você tenha feito aí esses métodos contrários à igreja, ao que a igreja nos ensina, que são terríveis, mesmo assim ele não é seu, não é propriedade, é uma pessoa humana. Já pensou nisso? Temos que purificar as nossas intenções. Ninguém quer que alguém faça isso comigo. Você gostaria que seu pai, sua mãe definisse tudo na sua vida?
Você que às vezes é uma mãe tão dominadora, você gostava que sua mãe dominasse você, fizesse tudo que você queria, controlasse sua vida? Por que está fazendo isso com o seu filho? Você o criou, mas é por amor. Se você o entrega, você nunca vai perdê-lo. Se você o ama, nunca você vai perder. Agora, se você quiser dominar, controlar, aí você vai para o boneco, rebola. Vocês estão me entendendo? Eu não quero nem falar disso de uma forma irresponsável, nem ofender a sensibilidade de ninguém. Mas a real é essa, meus irmãos, o sentido é esse. Eu não posso controlar. Por isso eu preciso ter muito purificado. Os filhos não são meus, a família não é minha. Foi me dado, foi me emprestado pelo Senhor. Mas eu preciso devolver. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Você sabia que você vai responder diante de Deus pelos seus filhos? Como você educou? Por isso leve para o Senhor, ore e se responsabilize. E peça a Deus: Senhor, eu quero filhos segundo a sua vontade, para criá-los para o Senhor, para criá-los para o céu, para que eles sejam aquele que o Senhor sonhou para a vida deles. Se o Senhor quer, eis-me aqui. Cura a minha incapacidade física e espiritual. Ana purificou suas intenções, fazendo esse voto a Deus, fazendo esse voto ao Senhor. E Deus levou a sério. Ana rezou de todo o coração. Meus irmãos, aqui está o segredo profundo de Ana. Ela rezou de todo o coração. Olha o que ela diz: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecer de vossa escrava e não lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Ou seja, ele será consagrado ao Senhor, será um nazireu, não é? Como Sansão, que não podia cortar o cabelo, porque representa que é consagrada ao Senhor. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, ele observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava aonde? No seu coração, e apenas se movia os seus lábios, sem lhes ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu Senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho, nem álcool, mas derrama a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e da minha aflição que me faz falar até agora. Ele respondeu-lhe: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá. Oh meu Deus, se acontecesse isso nesse acampamento, seria uma maravilha. Quem quer um milagre de verdade? De verdade, você quer mesmo esse milagre? Faça o milagre, ele precisa da nossa colaboração. O que você tem que fazer é como Ana. Se levantou, orou, chorou diante de Deus, mas não chorou apenas um pouquinho, uma oraçãozinha. Ela chorou muito tempo, ela rezou muito tempo. Interpretando isso, claro que estamos falando do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha apenas sobre poucos, não é?
de uma forma ainda muito simples, muito incipiente, não é? Só no Novo Testamento, só depois de Pentecostes que a gente vê esse derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. Mas aqui a gente pode dizer que Ana estava tão entregue ao Senhor, estava vivendo aquele momento tanta intimidade com Deus, que o Espírito Santo a tomou e ela começa no fundo a orar em línguas. Desculpe a comparação, mas ela estava como que orando, e ali que o sacerdote que estava olhando, o que é que ele pensou que ela estivesse? Como é que ele pensou que ela estivesse? Embriagada. Vocês perceberam a comparação? Vamos fazer a comparação agora no dia de Pentecostes, quando os apóstolos, Nossa Senhora, aqueles 120 discípulos de Jesus começaram a orar em línguas, a cantar os louvores do Senhor. Alguns se convertiam, viam eles falar as maravilhas de Deus em suas próprias línguas, mas muitos diziam o quê? Eles estão o quê? Bêbados, embriagados de vinho doce. Era 9 horas da manhã. Quem quer ficar aqui embriagado do Espírito Santo de Deus? Diz São Paulo: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão. Enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo de Deus. Diga isso: Espírito Santo de Deus, vem orar em mim. Diga com o coração: Espírito Santo de Deus me embriaga. Você já notou quando a pessoa está embriagada, ela não para de conversar, ela não, né, geralmente não é de rir, não é? Quando você está cheio do Espírito Santo, mesmo com aquela dor, mesmo que ainda não recebeu a palavra do milagre, mesmo ainda que não tomou posse da parte de Deus, mas você ora com tanta força, é uma coragem. Às vezes, eu me lembro no começo da renovação carismática, a gente tem tanta saudade daquele tempo, a gente rezava até a graça de Deus acontecer. Por isso que as pessoas diziam que a gente era desequilibrado, era tudo doido, mas era tanto milagre que a gente via, gente. A gente rezava. Hoje a gente começa a rezar em línguas, que para, e tem que ser com a música para dar aquela emoção, que a gente não sabe se é unção ou é emoção, apenas acabou-se, não é? Ora em línguas, coloca a mão no seu coração, diga: Espírito Santo de Deus, vem orar em mim. Espírito Santo de Deus, ora em mim com gemidos inefáveis. Quem aqui não ora em línguas, levante a mão, mas gostaria muito de rezar. Só levante a mão quem deseja mesmo. Quem não ora e gostaria muito de orar em línguas. Não é uma coisa estranha, é uma coisa maravilhosa. É uma paz, é uma alegria, é uma libertação tão grande. Ora em nós, Espírito Santo de Deus. Batiza-nos de novo. Como Ana, precisamos tanto de um milagre. Precisamos transformar essa dor, esse sofrimento que Deus nos permitiu com um propósito tão lindo. Mas precisamos da tua assistência. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Batiza-nos, restaura-nos. Ora em nós, vem orar, vem cantar em nós. Espírito Santo de Deus, rasgue o céu e desça sobre nós com força de Pentecostes, tirando essa tristeza, essa dor, trazendo todo o consolo, toda a alegria, toda a parresia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem orar em nós, vem orar em nós. Faça essa experiência, ora no Espírito Santo, solte a sua voz, não tenha medo. Empreste seus lábios ao Espírito Santo.
Queima de novo, Senhor. Tira toda a cinza. Faz arder o Teu Espírito Santo. Traz vida, traz restauração, Senhor. Traz o Teu poder e a Tua misericórdia. Vem sobre nós. Batiza-nos, batiza-nos. Como Nossa Senhora ao visitar Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo hoje no dia da visitação. Pela visita de Nossa Senhora também, nesse centro de evangelização, nas nossas casas, nas nossas cidades, no nosso Brasil e além Brasil, sejamos cheios do Espírito Santo. Cante assim: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Só um momentinho, assim de pé mesmo. Como é maravilhoso quando a gente toma posse do milagre. Ana tomou posse daquela palavra de Deus através de Eli. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que você deseja. Levante as mãos para o céu. Peça o seu milagre de todo o seu coração. Peça o seu milagre, a restauração do seu casamento, a graça dessa pessoa ter filhos, a graça de perdoar alguém, a graça dessa restauração financeira, a graça da cura deste câncer, dessa leucemia, a libertação. Jesus está curando uma pessoa de hanseníase. Não sei se é aqui, se é em casa, mas essa pessoa sendo completamente curada, ela vai ao médico e o seu médico vai dizer: não tem mais hanseníase em você. Está curando pessoas também. Uma criança que já nasceu aidética, de pais aidéticos, nasceu aidética, e o Senhor está curando esta criança milagrosamente. O Senhor está dando a graça de ser resolvida aquela questão do seu neto. Você vai criar o seu neto, vai ser a própria mãe ou o próprio pai quem vai passar os documentos e você vai adotar oficialmente. E esse menino, essa menina será um grande servo, uma serva de Jesus Cristo. Será uma grande bênção de Deus. Deus está declarando que você vai conseguir o seu matrimônio. Está declarando que você vai passar naquele concurso. Deus está declarando a sua aposentadoria depois de tanto sofrimento. Deus está declarando a vitória naquela ação judicial. Deus está declarando a sua cura desse problema dificílimo no coração, essa cardiopatia seríssima. Deus está te livrando da depressão, do pânico e da ansiedade. Deus está alcançando muitas crianças e adolescentes e até jovens autistas. Está dando a libertação desse fardo. O Senhor está dando a graça de pessoas
que estavam fora de casa, vivendo relações tão difíceis. Essas pessoas, esses filhos vão voltar para casa arrependidos, como filhos pródigos. Vão pedir perdão, vão voltar à igreja. Você que criou seus filhos na igreja e seus filhos todos se afastaram, vão voltar um a um em nome de Jesus. Você vai conseguir a nulidade no seu primeiro matrimônio, declaração de nulidade, e vai se casar na igreja em nome de Jesus. Oremos em línguas. Agora só escute em nome de Jesus. Ana se levantou ali, outra pessoa. Quem acredita que Deus pode fazer você uma outra pessoa, uma pessoa fiel, que nunca mais vai abandonar o Senhor, que vai crescer espiritualmente? Quem quer ser essa pessoa nova? Quer ser não só alcançar um milagre, mas bata no pé e diga: eu quero ser o milagre da misericórdia de Deus. Todas as pessoas que olharem para mim, elas acreditarão na misericórdia de Deus, que para Deus nada é impossível. Eu creio, Senhor, e tomo posse. E agora escute em silêncio isso. Ana saiu dali, voltou para casa, o milagre já tinha tomado posse, teve sua vida íntima com seu marido, ficou grávida, nasceu um menino, ela colocou o nome Samuel, significa aquele que foi pedido ao Senhor. Eu pedi e o Senhor me atendeu, me deu um homem, o amamentou, cuidou dele, quando ele estava preparado, levou até o templo e disse: está aqui, pedi ao Senhor, o Senhor me concedeu, estou devolvendo. Cuidou dele, fazia todos os anos, como está lá no texto, você pode ler depois o canto e louvor no capítulo 2 e continuar, como Ana terminou os dias dela, cuidando de Samuel, fazendo as vestes. E Deus, tão misericordioso, viu tanta generosidade em Ana, que deu outros filhos para ela poder criar. Além de ser a mãe do grande profeta Samuel, ela foi ainda mãe de mais filhos e filhas. Deus tem o melhor para mim e para você. Acredite, faça valer a pena. Não só aconteceu no passado, acontece hoje, você sabe que é verdade isso. Por isso levante as mãos e diga: eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. O milagre eu tomo posse. E eu permanecerei na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Por todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu te servirei, Senhor. Todos os dias da minha vida. Porque o Senhor olhou para a minha pequenez. E o Senhor fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Muito obrigado, Jesus. Dê um abraço também nesse irmão que está do seu lado e diga: tome posse, o seu milagre já está a caminho, já começou. Amém.